peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória. Aleluia. Vem com o peso da tua glória aqui. Santo Espírito, sabemos, Senhor, que a tua glória não pode ser medida com peso humano, Senhor. Não é balança que pesa para a glória, Senhor. À medida que o Senhor vem sobre nós, Senhor, nós simplesmente sentimos a tua presença e ali se manifestamos nela. Não há uma outra forma de nós medirmos a unção que vem do Senhor, a não ser entrarmos na unção do Teu Espírito. Senhor, nós declaramos que a unção do Teu Espírito é o bastante para nos conduzir, Senhor, nessa noite, Senhor. Não é por voz humana, Senhor, não é por mente humana, sim, Senhor. Mas é por uma conexão com o Teu Espírito nas regiões celestiais. É ali então que é gerada, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, que nós temos buscado nesse tempo. Não é por persuasão, Senhor, não é por convencimento, Senhor, que nós entramos debaixo da nuvem de proteção, Senhor. Mas é pela unção que quebra o jugo, Senhor, que despedaça, que desmiuça, Senhor. E nós podemos então experimentar, Yeshua, os lugares de delícia que a Tua palavra oferece para nós, Senhor. No meio dos problemas, no meio das coisas, Senhor, há um fio de esperança que vem do Teu trono, Senhor, para a humanidade, Senhor. Um Espírito que vem do vivo Deus. Da pessoa do Espírito Santo. E com o peso da tua glória nos cobrir, flua um rio de vida aqui. Um rio, Jesus. A verdade do Teu reino reine em nós. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória nos cobrir. Flua um rio de vida dentro de nós. A verdade do Teu reino reina em todo lugar. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Sabe, foi um tempo que nós se apresentávamos diante de Deus e nós oferecíamos alguma coisa para Ele e nós achávamos que era o bastante. Mas chega um tempo que nós somos conduzidos a um determinado lugar que não há mais como nós oferecermos o que resta então nas nossas almas para oferecer para o Senhor. Não existe como, irmão. Toma o teu lugar aí, se sente aí devagarzinho. Aleluia.
Sabe, nós experimentamos algumas coisas em Deus, existe de nós entramos. Eu acho que vai ter escolinha hoje ali, very good, vocês podem subir na bênção, né? A palavra do Senhor já tem sido profetizada, que sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Eles serão melhores que nós, nenhum deles se perderá. Muitos de nossas gerações serão alcançados por causa deles. Nós cremos, nossos olhos ainda verão alguns deles pregando para nós. Amém? Você está feliz aí no teu lugar? Você está benção? Talvez você não esteja, mas eu garanto para você que nessa noite você vai sair daqui bem melhor, se você não chegou bem. Porque às vezes a gente diz, não, você não sairá do mesmo jeito que chegou. E se a pessoa chegou bem na igreja, chegou felizão, ele vai sair para casa triste? Não é essa a ideia. Então a ideia é de você sair melhor do que chegou. Amém? Glória a Deus, irmãos. Sabe quando a gente vê um nível de unção assim, irmão? Eu vejo como é que é a gente se preparar para a eternidade. O que Deus espera de nós, essa preparação, esse campo de treinamento. Hoje de manhã, com tanta maestria, foi falado aqui neste lugar sobre adoração. Os procurados, sinceramente, eu vi a minha foto num cartaz, escrito ali, procure-se. E o caçador de recompensa é Cristo, porque Ele quer encontrar em nós aquilo que o Cordeiro ofereceu. Então Ele diz, o Cordeiro receba a recompensa através de nós. Vocês estão me ouvindo aí, irmãos? Parece que o som tá beleza? Então, eu que não estou me ouvindo bem, mas vamos lá. A recompensa através de nós. E hoje nós vamos dar uma mergulhadinha nisso, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre esse tempo de dificuldade, de pandemia. Nós vamos lembrar de uma palavra de Deuteronômio, do capítulo 8, versículo 18, diz assim: antes de lembrar do Senhor teu Deus, porque Ele te dá forças para adquirir riquezas, a fim de confirmar o seu pacto, que jurou aos seus pais, como hoje Ele vê. Talvez as circunstâncias que nós tivemos não seja a mesma maneira como Deus nos vê. Então Deus manda aí na caminhada do êxodo, manda brotar água quando não tinha mais água. Deus manda o maná quando não tinha mais pão. Deus manda a carne quando os homens já não aguentavam mais a comida dos anjos. Deus manda a nuvem para cobrir do calor durante o dia e à noite uma coluna de fogo para aquecer. E não foi pouco tempo não, irmãos, 40 anos. 40 anos de pandemia. 40 anos que aqueles homens viveram, talvez muito mais intensamente aquilo que nós vivemos hoje, com máscaras, com medo, com o terror do vírus e aquelas coisas todas. Então Deus vai mais à frente, manda abrir o Mar Vermelho e manda abrir depois lá mais adiante o Jordão. Nós precisamos entender o Deus provedor. Nós precisamos entender que a provisão que nós precisamos não está somente na força do nosso trabalho. Eu entendo que nós temos que se esforçar e dar o nosso melhor. Deus te capacitou com dom para fazer ali o seu papel de trabalho, mas nós também precisamos entrar nesse lugar de dependência. E esse tempo é o tempo de pandemia, é o melhor tempo de semear, irmãos. Aí tu vai dizer, mas pastor, tu está doido? Eu estou doido. Eu já vivi isso em tantas vezes, em tantas situações como essa. De secura, de cheque especial estourado, de um monte de coisa. E de não ter aquele recurso para pagar aquele último boleto da empresa. E alguém, às 15 horas da tarde, que era o horário que fechava o banco, alguém bater na porta, ou aquele boleto que a gente descontava lá no banco, que ele batia na impressora e já estava lá no banco para descontar. Era assim, talvez na minha época, não sei se é de vocês. Mas assim, Ebenezer, o Senhor guardou. Então nós
podemos, nesse tempo de pandemia, servir algumas mesas também. Aleluia. Se você já ofertou, Deus te viu. Se você ainda não ofertou, esse é o momento que você pode semear no reino de Deus. Está aí o gasofilácio, você que está na internet. Você pode fazer isso através do QR Code, que agora está diferente. Ele leva para dentro do site. No nosso site ali você pode brincar com algumas ferramentas ali de poder fazer a sua semeadura. Amém, irmãos? Se você quiser semear, fique à vontade. Se você assim o fez, fique à vontade. Se você não tem recurso, fique à vontade também. Nós vamos orar pela sua vida para que você tenha muito recurso, para poder semear bastante em vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ok. Eu creio que a maioria já fez. Então está tudo certo. Eu só estou pontuando uma palavra porque nós vamos entrar diante de uma coisa que precisa ter muita legalidade. Eu queria que você abrisse em Números capítulo 20. Se você quiser, se você que está na sua casa quiser abrir Números capítulo 20, nós vamos falar de uma palavra que Deus colocou no meu coração há uns 5 meses atrás, e Deus não me autorizava a ministrar. Toda vez que eu ia ministrar essa palavra, o Senhor me dava uma nova. Mas nessa semana, eu ouvindo meu pastor ministrar, do tipo de homem que Deus usa nas suas lives, que todo dia tem pelo meio-dia, eu acho que recebi o aval para poder ministrar. Números capítulo 20, versículo 22. Preparando alguém para alguém. Então, toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz, chegou ao monte Or. Ali na fronteira da terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: é chegado o momento de Arão reunir-se aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês rebelaram contra as minhas instruções a respeito da água de Maribá. Aleluia. Agora leve Arão, o filho de Eleazar, no monte Or. Em seguida tire as roupas sacerdotais de Arão. Coloque em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e reunirá então seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou, e os 3 subiram junto ao monte de Or, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e colocou sobre Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto monte. E Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo se lamentou sua morte por 30 dias. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sabemos que as orações dos santos, ela tem muito poder. Eu oro a Deus para que a nossa mente ansiosa, a nossa mente tribulada, a nossa mente cansada, a nossa mente distraída seja levada cativa agora, Senhor. Leva cativo, Senhor, a todo conhecimento de Deus. Leva cativo, Jesus, para junto das regiões celestiais, Senhor. Onde ali está escrito, Senhor, o nosso nome. Nos conduz, Jesus, no seio da Tua palavra e na fonte dela. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a passagem de bastão. Vamos falar sobre a forma como Deus faz para que nós não venhamos passar por essa vida, e nós podemos passar por essa vida sem que isso aconteça. E nós nascemos, construímos uma vida inteira, morremos e não deixamos um legado para ninguém. Ninguém vai se lembrar talvez do nosso nome ou do nome de alguns de nós. Ninguém se lembrará daquilo que foi gerado, então os filhos também não se lembrarão. Os netos talvez não se lembrarão.
Mas a nossa oração para que hoje, através da palavra do Senhor, nós possamos entender o que Deus quer fazer conosco e nos levar para algum lugar e deixar um legado para que a continuidade permaneça. Que o Espírito de continuidade se torne vivo em nosso meio. Nós começamos falando aqui na abertura dessa reunião, ou melhor dizendo, na abertura dessa palavra, é que não tem sentido nenhum nós entrarmos diante de Deus se a unção dele não faz parte do nosso ser. Não tem sentido nenhum para nós. Não tem sentido nenhum nós sairmos de casa no domingo à noite e vir à igreja do Senhor se for oferecer restos para Ele. Se for oferecer coisas que não vá dar sentido nenhum ao Espírito de Deus, que exige de nós unidade com Ele. Talvez alguns irmãos consigam viver e conduzir um ministério ou uma vida cristã de uma forma que a gente chama assim, a grosso modo, meia boca. Mas nós não conseguimos viver assim. Porque a nossa ideia, e a ideia eu acho que de toda a humanidade, é que perpetue alguma coisa que nós venhamos deixar para a nossa geração. Quem é pai, quem é mãe, já exerceu essa função de paternidade ou maternidade, sabe o que eu estou falando. A gente diz, não, olha, nossos filhos vão se tornar ainda melhores que nós, né? Nós acabamos de profetizar sobre isso, porque a nossa motivação é que uma geração inteira seja salva por causa da palavra. E aquilo que Deus gerou em nós, aquilo permaneça, escorra, não tem sentido nenhum nós chegarmos em casa e esquecer tudo que nós recebemos. A ideia de Deus é que isso permaneça, e nós possamos ver o resultado disso talvez em alguns anos, talvez em alguns dias. Essa é a ideia de Deus. É por isso que Deus estabelece algumas formas de conduzir isso. E Deus estabelece as formas. E aqui nós vemos um momento onde um sacerdote exercia a sua função ministerial ali naquele corpo. E Deus então dá uma instrução muito clara de que precisa ser feito. Alguém precisa continuar aquilo que se começou. Arão, ele era irmão de Moisés. E foi um dos homens que segurou os braços de Moisés no momento que estava ali o povo em peleja. Ele exerceu o seu papel, mas teve um momento que Arão também deu uma pisadinha bem feia com Deus. Quando Moisés subiu ao monte e ficou por algum tempo, e a igreja ficou sem pastor, quem ofereceu o bezerro não foi o povo, foi Arão. Induzido pelas circunstâncias, e ofereceu aquilo que o povo quis. Um culto oferecido para pessoas e não para o Senhor. E ali então se estabeleceu um princípio da idolatria, que perpetua até hoje, oferecendo coisas que o homem quer oferecer. E o homem quer receber, e quer algo palpável, visível. Mas existe uma forma que Deus faz para que essa continuidade ela não morra. Para que um dia nós possamos terminar, então, e nós vemos o resultado. Nós acabamos de profetizar isso sobre os jovens deste lugar, sobre as crianças. E nós fazemos isso todo culto. Isso aqui não é um ritual. É uma palavra profética sendo liberada para que isso se cumpra, porque nós podemos profetizar. Uma coisa é nós entendermos o dom profético, que alguns irmãos nasceram com o dom profético. E podem profetizar e gerar vida onde que não existe ainda possibilidade nenhuma de nós vermos. E despertarmos dentro de uma pessoa um sonho que está adormecido. E nós sabemos que uma pessoa que quando mata os seus sonhos, ela já morreu, irmão. Ontem nós falávamos com o irmão, e eu dizia, então vamos para Israel? Vamos, irmão. Eu disse, irmão, você tem que sonhar com isso. Se você não sonhar, você nunca irá, irmão.
Então nós vemos ali um papel sacerdotal que Deus estabeleceu de uma passagem do jeito certo. Pai para filho, nós precisamos entender nessa contextualização hoje, não importa se é filho da alma, filho da natureza, ou filho do espírito, filho espiritual. Das mesmas maneiras, Deus atua da mesma forma. Uma transferência de unção. Não é como uma oração forte, onde nós entramos com óleo ungido e a transferimos. Não é assim que funciona na maioria das vezes. Porque existem duas coisas que nós precisamos entender dentro do movimento profético de Deus. Uma delas é o dom profético, o dom de profetizar, que muitos homens fazem, ainda quebrando princípios de autoridade, mais elevando o seu próprio ego do que propriamente o Senhor. E vai num tempo que ela acredita tanto nisso, que ela profetiza em nome do Senhor, mas nem sabe mais que é o Senhor que não está falando. É a sua própria alma que está confundindo aqui. E não é por maldade não, irmão. A mente dela foi treinada para isso. Por isso que nós precisamos ter um nível de discernimento, saber que quando é Deus que estabelece a forma de comunicar a sua palavra para nós, e quando é o homem que está falando só por ele mesmo. Mas quando é o espírito da profecia da Apocalipse, irmãos, em Apocalipse Deus libera ali uma palavra dizendo a respeito do espírito que está pairando sobre a igreja do Senhor. Que todos nós podemos profetizar. E todos nós podemos interceder, todos podemos adorar, todos podemos orar e assim por diante. É diferente, irmão. Eu entendo que nesses dias o espírito da profecia tem se movido infinitamente mais do que o dom profético. Cristãos que começam a profetizar e nem sabem que estão profetizando. Quando eles declaram algumas coisas sobre seus filhos, sobre a sua geração, sobre sua própria vida, sobre a vida de outros. A passagem, ela tem uma forma que Deus estabelece até com muita prudência de como passar isso. A importância que Deus dá a vestes sacerdotais. Vestes sacerdotais, irmãos, não é a batina do padre, irmão. Vestes sacerdotais, hoje nós trazendo por uma maneira contemporânea, representa aquilo que nós geramos em nós. O papel do sacerdote dentro da sua casa, o papel do sacerdote dentro da sua comunidade de fé, da sua comunidade lá fora. Então, Deus deixa ali um desejo. Então, essa transferência que passa de uma pessoa para outra é uma transferência jurídica. Aonde, por meio de uma transferência, a que a pessoa recebe, deixa eu refazer isso. Uma delas é uma transferência jurídica. Onde a pessoa vai e ela deixa sobre uma outra pessoa seus bens, seu automóvel, seu cachorro, seu papagaio. Uma maneira jurídica de transferir algo que é seu. Essa é uma das formas. Não tem sentido a pessoa gerar e não transferir isso para alguém. Ela vai levar para onde? Para dentro do cemitério, irmão. É interessante essa questão da herança. A herança hebraica, a herança que os judeus estabelecem, nós vimos isso através dos nossos avós, que não é após a morte do sacerdote, como estabeleceu aqui no princípio de Arão, mas quando o filho então se estava pronto para casar, saía de casa, então ele recebia, quando os pais podiam, obviamente, um pedaço de terra em algum lugar para eles poderem começar a sua vida. Isso era uma maneira jurídica de passar. A herança é algo que fica para alguém predestinado para receber quando
uma pessoa está prestes a terminar o seu ciclo nos dias de hoje. Mas existe uma herança, irmãos, que é uma herança mais figurada, é uma herança onde se deixa uma história de pai para filho, de filho para neto e assim por diante, que nós chamamos tão carinhosamente de legado. Um legado, algo que ficou e ninguém pode roubar. Algumas pessoas nem têm conotação cristã e não foram desenvolvidas dentro de uma comunidade cristã e tem outras formas de ensino, mas tem um caráter. Às vezes tu fica chocado em ver assim o nível de caráter dessa pessoa, porque ele diz: não, essa foi a herança do meu pai. Se uma pessoa encontra um pacote de dinheiro na rua, ela pergunta: ei, alguém perdeu esse dinheiro? Herança, um legado. O tempo de passagem, quando se aproxima, então, os líderes de uma casa, os líderes de uma igreja, precisam entender a missão. Entender o papel da missão que ele está fazendo. Muitas vezes se fala sobre isso, se fala de um campo de treinamento, e a gente esquece que dentro do próprio lar existe um campo de treinamento também, os filhos. Existe um campo de treinamento, onde nós perpetuamos ali um legado, ou nós destruímos um legado, porque a geração, ela precisa receber algo construtivo. Caso contrário, o que entra na casa é um espírito de Che Guevara. Vencendo lutas, mas matando gente. Eu vi uma reportagem essa semana que eu fiquei chocado. O estado de Ceará, se eu não me engano, através da Câmara de Cultura, não sei ao certo qual é a entidade, mobilizou um monte de gente no tempo de pandemia, gastando dinheiro público para homenagear Che Guevara. Alguém viu isso? Che Guevara foi um revolucionário que matou muita gente em fuzilamento e muitas coisas dentro. É um esquerdista, na verdade, num país debilitado chamado Cuba. Ali então, na guerrilha, milhares de fuzilamentos. Eu vi então o próprio Che Guevara falando na ONU, dizendo: não, nós fuzilamos mesmo, vamos continuar fuzilando, vamos continuar matando alguém que se oponha à nossa guerrilha. E tem muitos cristãos, muitos líderes que estão oferecendo suas lutas, suas guerras, muitos pais oferecendo suas lutas, mas matando gente. E o Espírito Santo me conduziu para essa ótica aqui, que não adianta a gente querer passar por etapas, mudar de fase, se nós matamos gente na nossa caminhada. Nós precisamos entender o projeto original de Deus. Talvez a ideia de Deus que Che Guevara fosse o presidente de Cuba, não Fidel Castro. Não sei. Mas a questão da causa e a casa são duas coisas diferentes. Cada pessoa desenvolve a sua própria causa dentro de uma casa. A promessa do Senhor é sempre que Ele se manifesta através da sua palavra, nós trazendo para dentro dessa contextualização bíblica, é que a palavra ela sempre precisa mudar algo dentro de nós, e uma delas é o ambiente. E o ambiente que ela muda, primeiramente ela tem que mudar por dentro. Nenhuma pessoa cai para fora se não cair primeiro por dentro. Há muitos cristãos, nós falamos aqui no início da pandemia, no início desse processo, há muitos cristãos que não vão resistir esse tempo, e muitos vão ficar no meio do caminho, porque
É hilário isso que eu vou falar. Mas alguns cristãos estavam mascarando o seu cristianismo. Sem máscara. Tipo assim, quando estava no meio do som da bateria e um monte de gente aqui, e uau, e beijo, e abraço, e uau, e volta para casa do mesmo jeito. Bota sua Bíblia lá e enche de poeira. É incrível isso. Mas agora que nós somos desmascarados, né, no tempo da pandemia, nós precisamos colocar máscara. Mas essa é uma realidade espiritual, porque a passagem que nós fizemos, ou foi feita sobre nós, ela não foi autêntica, não foi autenticado pelo Senhor. Talvez na igreja que você congregava, talvez o pastor, talvez o irmão que guardou de ti, ou talvez você mesmo. Não houve uma autenticação da passagem do bastão, com aquele símbolo de aprovação, na corrida dos bastões, nos eventos olímpicos. Tu não pode queimar, tu tem que pegar na hora certa. E aquele antecessor que estava correndo com o bastão, ele precisa desenvolver uma velocidade para que a pessoa que esteja chegando não perca a velocidade. É por isso que Arão subiu com Moisés, e subiram então ao Monte Hor, porque nós precisamos entender que o lugar de passagem é um lugar alto em Deus. Nós não podemos pensar que nós podemos deixar um legado andando no raso, ficando ao pé do monte. Nós precisamos subir. A maioria das pessoas que estão em labirintos, elas não sabem sair, irmãos, porque olham de baixo. Mas se nós subirmos um pouquinho, nós conseguimos entender o circuito do labirinto, então nós conseguimos enxergar saídas. Nós falamos em uma célula em cima sobre isso. Os lugares de vestes sacerdotais são lugares espirituais. Um novo lugar, um novo ambiente. É nós estabelecermos um novo ambiente dentro dos nossos corações. Caso contrário, os irmãos podem chegar à igreja e não sentir mais no ambiente, porque o ambiente, ele perdeu o ambiente já. Porque a pessoa ela perde o ambiente dentro de si, depois ele perde fora, e aí ele não consegue mais sentar nas primeiras cadeiras, ele vai lá para trás, e de lá para trás vai para perto da porta. Não é você, Paulo, mas vai lá para fora. E de repente ela já não consegue mais ficar, porque ela precisa de um outro movimento. Ela precisa das luzinhas piscando, ela precisa de alguma coisa, ela precisa. Para se conectar com Deus. Porque é uma conexão almática. Uma conexão almática. Já não é Cristo que mantém essa interação no seu coração, mas é a sua própria alma, acreditando que aquilo que ela tem feito tem sido aprovado por Deus. Os homens deveriam olhar para o legado de Cristo para permanecer neste lugar. As vestes sacerdotais que Cristo deixou sobre nós, subindo no lugar chamado Monte Caveira, lugar chamado Caveira, melhor dizendo, não era um monte tão alto assim, eu vi lá, passando por uma caminhada chamada Via Dolorosa. Ele teve que subir na cruz para que nós pudéssemos receber as vestes sacerdotais, e para que o véu fosse rasgado, irmãos. O véu rasgado representava a falta de acesso que os homens tinham ao Santíssimo Lugar. Os homens não podiam entrar, porque não tinham vestes sacerdotais, porque não tinham Cristo. O Espírito Santo não estava ainda pairando sobre nós. Então havia uma separação. Vocês lembram no Antigo Testamento? Que existia um lugar,
o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Quem entrava no santíssimo lugar, irmão? É atrás do véu. Jesus estava mandando um recado para nós: eu estou rasgando o véu, eu estou liberando o acesso para você descobrir a passagem. Eu estou abrindo um canal que estava fechado para que você possa entrar então agora já com uma veste espiritual, já não é mais veste de linho fino, mas é uma veste carregada de perdão, carregada de amor, e eu vou te levar para dentro desse ambiente, e lá você vai experimentar aquilo que os sacerdotes do Antigo Testamento viveram. O que faz nós entrarmos, o que nos impede, irmãos, de nós entrarmos no Santíssimo Lugar hoje? É a nossa intensidade. É aquilo que nós oferecemos para Deus no dia a dia. Quando nós entramos para dentro do ambiente, aquilo já está dentro de nós. A velocidade que nós já estabelecemos em nós é a mesma do Espírito Santo. Nós começamos a correr, e a correr, e a correr, e o Espírito Santo começa a acompanhar, entrega o bastão. Diz: vai, filho meu, te farta na minha presença. Shhh. Desfrute do ambiente que eu preparei com um véu rasgado. Mas como a gente pode fazer isso? Se nós não deixar o Espírito Santo moldar o nosso caráter de cristianismo, se nós não deixarmos Satanás roubar o futuro da próxima geração, porque nós não acreditamos na nova geração, irmão, nós acreditamos na próxima. A nova geração precisa morrer inteira. Foi o que aconteceu com os hebreus. Very good, fechou? Por isso que surgiu a nova. Mas nós acreditamos na próxima. Agora nós não precisamos morrer para que as pessoas possam entender o som do céu. Nós em vida podemos chegar aos irmãos e abraçar o seu coração e dizer: ei, cara, existe esse lugar, essa igreja que você pensou um dia, lá existe. Existe um lugar para ti, meu irmão. Existe um lugar no coração do Pai. Existe um lugar de cura, um lugar de libertação. Um lugar existe. Mas as pessoas esperam uma pregação. O peso da glória, irmãos, nós cantamos aqui. Entender aquilo que nós estamos vestindo. Não, você não entendeu, cara. O peso da glória é entender que nós estamos vestindo no Espírito. Amém, irmãos? O linho fino que Deus está falando é aquilo que Ele te dá, mesmo você não merecendo, irmão. Já não tem mais a ver com o teu suor, cara, mas tem a ver com a pureza do seu coração. Ainda que o nosso pecado seja vermelho como o da escarlata, ele se tornará branco como a neve. Irmão, cara, se tu vê um coração sem sangue, ele é branquinho. Jesus estava dizendo: meu Deus, cara, quando Ele fez isso em nós, Ele fez algo branquinho. E o sangue que circula nele, Ele dá uma corzinha. Tu imagine com o sangue de Jesus, irmão. Eu acho que o homem não suportaria se o próprio Jesus entregasse o bastão para nós. Eu vi alguém falando essa semana que a gente fica admirado nos fogos de artifício quando a gente vê umas cores saindo. Agora imagine quando Deus criou as cores, irmão, todas. Será que a nossa mente seria capaz de suportar
as milhares e milhares de cruzamentos de cores entrando para dentro da nossa mente. Então o Senhor vai nos dando em porções, meu irmão. A nossa oração hoje aqui, que você receba, vá para casa com essa porção, carregado com essa verdade, que Deus tudo pode naquele que me fortalece. Tudo posso, diz o Senhor. Tudo tu podes. Te fortaleça em mim, diz o Senhor. O tempo da oportunidade, irmãos. Jesus, Ele deixou para nós um tempo onde Ele escolhe, melhor dizendo, não é Ele que escolhe, nós escolhemos o tempo da visitação. Eu irei visitá-las pela terceira vez, e não serão mais um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riqueza para os pais, ao contrário, os pais que ajuntam riqueza para os filhos. 2 Coríntios 12, 14. Depois pode conferir, está aí na Bíblia. 2 Coríntios 12, 14. É isso que Deus estabeleceu como uma ordem natural. O próprio Jesus é a herança do Senhor. Você é capaz de compreender o peso dessa glória? O peso que foi gerado lá, meu irmão, nas regiões celestiais. E Jesus espera, não é ainda, espera, anda mais uma milha, espera mais um pouco. Agora vai, Yeshua, vai lá e salva ele, cara. Joga a boia com o salva-vida. Não deixe ele se afogar, irmão. Não deixe a humanidade se afogar na sua própria iniquidade. Sabe, algumas coisas precisam ser atualizadas em nós. Semana passada, nós estávamos naquela confusão, eu estava tribulado pra caramba, e o computador, o Rogério mexendo no meu computador, não dava certo, e aquela coisa, e troca gabinete. E cara, eu disse que está errado. E aí uma hora ele foi comigo lá, e ele disse: pastor, esse aqui é mais legal. Eu disse: mas e como é que ficam os meus DVDs que eu tenho lá para fazer para a igreja? Eu disse: cara, meu Windows está desatualizado, cara. Alguém lá, nem sei se foi, alguém falou, eu disse: pastor, é tudo na nuvem. O pendrive vai se tornar obsoleto logo, esquece. Os 4.000 DVD vai virar coisa, ninguém mais tem DVD em casa. Poucos. E nós começamos um projeto, então. Eu disse: tá, então deixa isso aqui mesmo. Desde 2019 não faz mais gabinete com CD. Eu disse: deixa isso aí, eu quero, deixa aí. Eu gritei lá de cima, o Rogério estava comigo: cancela a nota. Era feio para Dedéu, era um vermelhão assim, eu ia ter que botar aquilo porque era o único que tinha. Mas eu entendi no meu espírito ali, que a gente precisa se atualizar para que a próxima geração receba. Você pegou no espírito que Deus falou comigo? Eu não posso oferecer para uma geração do Everton um videocassete, irmão. E aí o Espírito Santo joga para a nuvem, irmão. E aí nós vamos multiplicar, nós vamos continuar dando nosso presente aqui, irmão. Mas o presente vai ser uma Bíblia, um livro, um beijo, um bombom. E aí nós vamos mandar uma nuvem para ele, um link. Primeira semana, um vídeo de boas-vindas, falando o que nós sonhamos como igreja. Uma palavra ministrada aqui, nós não precisamos mandar do meu pastor, meu irmão. Porque o meu pastor é uma bênção, mas eu escuto ele todo dia. Tem muitas pérolas sendo geradas aqui. Pérolas pegadas para o pastor Mauro, para o pastor Rogério, para o pastor Gustavo, para os irmãos aqui da casa. E nós vamos mandar uma mensagem específica para ele, na primeira semana. Um DVD de adoração, na nuvem.
Na segunda semana nós vamos mandar outra mensagem, pastor Mauro. Na nuvem, uma passagem de bastão, irmão. Um erro deste, um tempo de tribulação. Eu fiquei tribulado pra caramba, irmão. Mas me fez a repensar. E eu falei para o Rogério, estou saindo fora do operacional. Não quero estar me incomodando mais com coisas pequenas. Eu já passei essa fase. Vou passar para alguém, a passagem de bastão. Porque nós precisamos entender o nosso chamado, o que nós precisamos fazer. Que a próxima geração receba. Nós não podemos querer oferecer coisas novas do jeito velho. Nós fomos criados para reproduzir coisas. Gênesis fala sobre isso. Nós não fomos tirados para criar coisas. Eu acho que você entendeu. A única coisa que foi criado foi o homem. O resto Deus reproduziu. Faça os peixes segundo o mar, faça os peixes. O que nós vamos reproduzir como legado, irmãos? A nossa história, ela precisa deixar um legado para a posteridade. Nós temos um modelo. Nós temos um modelo perfeito. Jesus precisou encarnar aqui na terra, irmãos, e percorrer em nosso meio, para que nós pudéssemos olhar para o nosso irmão e dizer, cara, nós podemos se assemelhar cada vez mais a ele. Nós podemos, querido. É fácil isso? Não, é difícil pra caramba. E tem horas que as pessoas vão nos jogar pedra por isso. Não tem problema, Estevão também levou. Mas nós precisamos olhar para uma geração e dar destino. Eu não gosto muito do termo pregador, do termo, algumas coisas eu não gosto. Por quê? Porque nós somos gerados para gerar destino para a vida de alguém. Eu prefiro a questão, o papel do pai. Porque quem é pai aqui sabe o que estou falando. O pai, ele se envolve com o sofrimento do filho, se envolve com o filho, se envolve com o estudo dele, se envolve com a faculdade, com o namoro, enfim, se envolve com tudo. Mas a filha do vizinho, tu não faz a mesma coisa. Ou você é diferente? Será que você se preocupa se a filha do vizinho está namorando um cara estranho? Da mesma maneira que você se preocupa com a sua filha, seu filho? Por isso que a questão de paternidade na igreja, irmãos, é o que nós acreditamos. Até hoje nós temos lá, olha lá para o banheiro lá, está escrito lá paternidade. Uma vez nós tínhamos escrito bem grande aqui, nós mudamos para arrependei-vos, porque não é pregado isso nas igrejas. O arrependei-vos se tornou uma coisa distante, porque não constrói legado, não dá ibope. Obrigado, querido. Nunca falta água nessa casa. O problema é o molde, irmão. Wesley falou isso aqui quarta-feira. O molde do mundo hoje oferece prato cheio. O problema é o formato. Deixar ser moldado por quem? Se nós deixarmos ser moldado por Jesus ou deixamos ser moldado pelo mundo? Não tem meio termo, irmão. O molde. Mas Cristo é um modelo perfeito. Ele faz em nós de maneira absoluta e pessoal. Se nós deixarmos. Sabe o que acontece? Se nós fazemos isso, a nossa geração vai de... Meu Deus, ela vai seguir um legado de sucessão
de maneira tremenda. É o que eu acredito o Bruno, que eu acredito o Jefferson. Está lá atrás. Então tudo de máscara, nem meu filho eu reconheço mais. Eu acredito nisso. A geração do Davi, da Isabelle, da Alice, meus netos, perpetuando um nível de graça que talvez eles tenham muito mais que eu tive. Porque eu tive que descobrir a cura do pecado a grosso modo, sofrendo pra caramba, vendo mau testemunho, pastor procrastinando e manipulando, e cara, eu vi um monte de coisa. Mas hoje os meus filhos conseguem olhar, né, e ver o que a gente está se movimentando. Poxa, conhece a nossa casa. E está aí o Bruno se dedica pra caramba, irmão. 90% do tempo dele é dedicado lá no seu canto, lá na minha casa. E ele fica lá aperfeiçoando aquilo que Deus deu. Horas. Eu acredito que ele vai ser um pastor melhor que eu, talvez, se quiser ser pastor. Ele tem palavra disso quando ele tinha 4 anos. Mas como é que funciona essa passagem, irmão? Deus teve que trabalhar no coração de Arão, depois do bezerro. Matou um monte de gente, morreu por causa disso. Para ele subir o Monte Or e deixar então a capa para seu filho. Ele precisou exercitar o seu lugar de renúncia. Passar para o sucessor não é apenas uma passagem, mas é uma transferência. Os maiores desafios do nosso tempo é deixar uma herança chamada legado. Porque Satanás tem tentado roubar aquilo que nós construímos. Satanás tem trabalhado na que geração, irmãos? A geração mais jovem, numa visão ampla e geral, não se casam mais. Ficam. Uma geração mais jovem perde a reverência pela palavra do Senhor. Então, a internet, o entretenimento, a balada, as coisas têm roubado da presença de Deus. Mas existem alguns remanescentes, amém, irmãos? Existem alguns, eu estou vendo alguns daqui. Hoje eu estava de reunião, passei um bom tempo hoje com o Eliezer, a Bruna, o Lucas e a Catiúcia, conversando sobre a igreja que nasceu em Getúlio Vargas, no qual a gente vai ajudá-los a servir. Uma geração de jovens quebrantados, despertados para o Evangelho new, totalmente revigorados pelo Espírito do Senhor, e nós vamos estar queimando com eles. Sabe o que é isso? Isso é legado, irmãos. Vendo os filhos pregando melhor que nós, vendo os filhos fazendo coisas mais eficientes. Eu queria tanto aprender música, não consegui, mas os meus filhos estão aí. Mas eu me tornei um levita, cara. O Elton, o pessoal que é mais antigo, que me conhece, sabe disso, cara. É muito raro você me ver numa cadeira, cara. Sabe quando aconteceu isso? Quando o Bruno tinha um ano e meio, sei lá, em torno disso.
Quando eu fui no primeiro culto como este, numa igreja que nós geramos e alugamos, e enfim, nós estávamos lá dentro e essa história a maioria já conhece porque eu conto ela, mas talvez para você que não saiba. E o Bruno foi atropelado na frente da igreja no dia do primeiro culto. Eu escutei os gritos da Elizabeth lá fora. E lá o primeiro carro que passou levou eles para o hospital. E eu em estado de choque. Mas eu me recuperei e ainda fui orar para o moço que tinha atropelado meu filho. E eu fui, quando eu estou indo, Deus falou sobre paternidade comigo. Uma das únicas vezes que Ele falou audível do meu ouvido. E depois de todo aquele... Eu vi o choro do meu filho quando eu subi a rampa do pronto clínico. Muito escoriado. Ele tem marcas até hoje. Muitas marcas. Mas depois de nós fazer todos os exames, eu vou encurtar isso aqui. Eu disse para Elizabeth, eu vou voltar para a igreja hoje. Tu não vai entender agora. Quando você voltar a ir para o quarto, eu vou estar de volta aqui. O médico disse que ele era um milagre pela maneira do acidente. E aquela noite, irmão, meus braços não abaixaram, irmão. Nunca mais. Como poderia não ser grato ao meu Senhor, irmão? Então a gente é dotado de muitos defeitos, de muitas coisas ainda. Mas nessa área eu tenho legalidade para falar. Aquilo que o pastor Gustavo pregou nesta manhã, eu me saí encharcado da palavra. Porque os braços nunca mais baixaram, meu irmão. Mais de 20 anos. Ou menos de 20 anos. Menos. Há um manancial de Deus que pode vir sobre nós se nós deixarmos. Um lugar sendo preparado pelo Senhor não pode ser desprezado, irmão. Nós não podemos rejeitar aquilo que Deus mandou Cristo para fazer por nós. Jesus preparou alguns discípulos para caminhar ao seu lado. Ele preparou para que quando ele partisse, algo desse continuidade. E quando ele partiu pela primeira vez, os discípulos caíram fora. Deus queria que eles se levantassem os filhos ali. E João foi o precursor disso tudo. Quando Jesus volta sobre eles, aí então já ressurreto, acontece a manifestação dos filhos. É por isso que eu não gosto de chamar de crente, irmão, de evangélico. Você é evangélico? Não. Cadê aquela menina? Está lá em cima, a menininha perguntava se ela era católica como ela. Ela disse, a família é católica. Ela perguntou, se tu é católico? Eu disse, sou. Ela ficou me olhando, a menininha, né? Pois é. Só não sou eu, romano. Não vou explicar isso para ela, que ela é pequenininha. Porque existe uma coisa que Deus faz para nós. É nós entendemos que não se pode desperdiçar as riquezas que Deus deixou para nós. Senão nós vamos transformar no Evangelho de Cristo uma cultura. Assim como a Europa inteira está. Você sabia disso? Que a Europa inteira virou cultura. E na América virou um negócio. Mas existe alguns que não se dobraram, irmão. Não peço apenas por esses discípulos, mas também por todos aqueles que quererão
por meio da mensagem deles. João 17:20. A formação de líderes não passa pela cultura. Líderes pode ser na casa, no lar, na comunidade, na igreja, onde for. Moisés teve uma preocupação de mostrar para o povo do que representava a formação de um sacerdote. Eu vou te levar num lugar alto, antes que você não deixe legado nenhum. E você vai transferir então. Geração futura. Moisés ele teve a visão de enxergar a geração futura. Sabendo que nós temos uma vida breve, mas se algo ficar. Sabe, irmão, eu fiquei imaginando nós na eternidade. Não sei se Deus vai fazer isso com a gente, mas nós podemos enxergar as pessoas que nós pregamos para ela. Como é que seria isso? Será, gente? Vai olhar e dizer, meu Deus, olha o que ele se tornou. Eu vi o Marcos abrindo o culto aqui semana passada. Eu disse, meu Deus, esse cara vai pregar melhor que eu, cara. O Marcos se converteu no movimento aqui, a gente casou, ele e a Mônica, agora vai ser pai. E ele é manso na palavra, mas ele vai construindo uma palavra com propriedade. Ali ia ministrar na quarta-feira, eu disse, meu Deus, ele está falando aquilo que eu vou pregar. Eu disse, é a conexão do Espírito, filho. Sabe, Deus pode fazer isso em nosso meio. Por causa de um trabalho lá, da família Bortolim, lá com um café de manhã. Sabe o que é isso? Será que Deus vai deixar nós olharmos para baixo? Não sei se é para baixo, para o lado, mas enfim. E nós vemos aquelas pessoas que nós pregamos e uau, valeu a pena. Valeu a pena. Eu estou que nem o pastor Gustavo, cara. Eu estou num terço da palavra. Por que Deus prepara para nós viver? Qual é o sentido? Já pensou sobre isso? Será que Ele deu oportunidade para nós vivermos, para nós fazer um tratamento de alma? E morrer com a alma tratada? Será que é só isso? Será que o significado do pedido de Deus sobre capacidade era só isso? Capacidade de nós sermos capazes de descobrir o teor da semente. Aquilo que Cristo deixou sobre nós. Descobrir o que essa semente vai se tornar. Qual a genética dela? O que representa uma planta no seu jardim, no seu campo, o que representa na geração? Quem vai desfrutar dos frutos? Algo que você semeou, irmão. É engraçado, né? Nós plantar uma jabuticabeira que vai produzir daqui a 30 anos. Para quê? Será que você tem esperança de viver 118 anos? Ou não é para a próxima geração? Já pensou sobre isso? Perpetuação da espécie é quando uma pessoa, um líder, um sacerdote não é catalisador, que fica assim em si mesmo. Mas existe um catalisador que deixou um legado para nós, que é Cristo
Volto a falar, em 3 anos, ele formou 12 pessoas que deram suas vidas para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. 3 anos, irmão. Tem crente que está 30 dentro da igreja. Você conhece alguém, irmão? Quantos anos nós precisamos para ser formados? O Marcos tem 1 ano de conversão, irmão. Sabe, eu fiquei 10 anos numa fundação chamada Donep. E por um tempo eu comecei a ver alguns crentes velhos ouvindo testemunho, quanto eles deveriam estar testemunhando. Dizendo, uau, que testemunho, meu Deus do céu. Nós deveríamos estar testemunhando para que vidas fossem arrancadas do pecado, das trevas. Há 30 anos de igreja ouvindo testemunho. Milhões e milhões e milhões de vidas foram salvas por causa do legado que Jesus deixou sobre seus filhos de uma geração que se tornou discípulos que se tornaram filhos, com capacidade de reproduzir o próprio Cristo. Você sabia que Paulo, depois que ele recebeu a cegueira e se preparou para o seu ministério, ele ficou 3 anos no deserto? Quem sabia aí de vocês? Você sabia, pastor? Você também, Renata? Pois é, eu fiquei sabendo há poucos dias. Passei batido pelos textos. 3 anos no deserto. Cara, isso te diz alguma coisa? Olha o que Paulo fez. Ou ainda faz através do seu legado até hoje. 3 anos, cara. No deserto. Só ele e o Criador. Talvez nós levássemos 1 milhão de anos. E eles não eram influenciados pela sociedade, como hoje a sociedade influencia. O pastor Gustavo trouxe hoje de manhã, né? Provérbios. 6 coisas odeia o Senhor, mas uma ele abomina: língua mentirosa, olhos altivos, que maquinam mal, falso testemunho. E aí vai, esqueci de mais 2 aí, mas não importa muito. Mas no final diz assim: o pior é que ele abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Essa o Senhor odeia. Porque não deixa legado nenhum. O legado é só ruim. Agente de transformação. O pai não cria os filhos para si mesmo. Não cria para si. Os filhos nunca vão. A maioria dos filhos não vão viver o resto da vida na nossa casa. Uma vez eu ouvi, meu Deus, preciso terminar. Uma vez eu vi uma ministração do Casting Krause, pastor Mark, eu estive com ele em São Paulo. E ele falou uma coisa muito tremenda. Ele disse: olha, você está na igreja, tu diz, poxa, que legal. É o que ele está falando. É isso mesmo que eu quero para mim, isso que eu quero para minha família. Mas quando ele sai entre a porta e o altar, ele já não consegue levar o pastor com ele, nem o ministro de louvor, e então ele precisa viver o seu próprio cristianismo. Ele não pode levar para casa, então ele tem que levar a mensagem. Muito tremendo, irmãos. Aquilo mexeu demais comigo. Pode ver lá a pesquisa. O que nós esperamos depois dos filhos? Qual é a resposta? O que os pais esperam? Que eles avançam, que eles progridam, que subam degraus, que tenham uma mente elevada.
que entenda o formato do mantimento, que entenda a vestimenta espiritual, que entenda o desafio da sociedade, que entenda as perguntas que vão fazer para ele e qual é a resposta, se serão espirituais ou não. Será que ele está pronto para ir à frente? Será que nós investimos o bastante ou somente a palavra que achamos que é tudo? Nós sabemos que todo líder ele é influente e nós temos tido um cuidado aqui nesse ministério de uma maneira muito violenta. Semana passada eu reuni os pastores dessa equipe na minha casa, aqui a equipe de pastores, e nós fizemos uma reunião de um bom tempo. Jantamos e tivemos uma reunião bem legal. Eu disse, cara, a gente não pode errar mais. Nós vamos se avaliar entre nós. A partir da semana, vai ser no próximo lado do pastor Carlos. Toda segunda-feira nós vamos se reunir. Nós vamos se avaliar entre nós. Nós vamos avaliar cada líder desse ministério. Mas não avaliar no sentido assim, 5, 10, 8, não no sentido. Saber se a pessoa está colocada no lugar certo. E toda vez que alguém que for separada para um ministério aqui, vai ter que passar pelo filtro do 7. Se passar por mim, tem que passar pelo pastor Mauro. Se passar pelo Mauro, tem que passar no Carlos. E a coisa vai apertando. E aí nós podemos separar para alguma coisa, porque nós já erramos demais. Mas por quê? Porque nós queremos ver, nós precisamos saber que o campo da influência de quem está à frente de qualquer coisa, ela é extremamente relevante. Isso é Bíblia, irmãos. Eu estou falando aqui de palavra. Isso se encaixa em qualquer outro lugar. Se encaixa na sua casa, se encaixa lá no seu trabalho, encaixa em qualquer lugar. Porque não é que a gente seja imaturo, mas nós precisamos se juntar para algumas coisas, porque não importa muito o que aconteceu, se a gente errou por errar. Mas Jesus influenciou um monte de gente sem ser influenciado. Imagine Jesus dando ouvido ao diabo no deserto. Era o verbo em ação. No princípio era o verbo está em ação e ainda está até hoje. É violento demais a unção que vem através dele, irmão. Eu não sei como é que você tem conduzido a tua vida cristã. Se você tem experimentado a unção, ou você está muito seco. Se você não tem se quebrantado mais na presença do Senhor, cara. Eu gosto de homem chorão, viu, André? Não é aquele que precisa levar uma martelada no dedo. É aquele que reconhece quem está no ambiente. Espírito contrito e quebrantado, irmão. Existe uma diferença de você ser emocional e você ser espiritual. Porque tu pode chorar só por emoção. Ai, me chamou de linda. Uau. Mas existe um lugar onde o Deus vivo faz com que se esvazie a nossa alma e se carregue do seu espírito. Davi ficou na geração de Jesus por causa disso. Nós podemos ficar imitando modelos humanos, ou podemos descobrir o potencial que Deus colocou dentro de nós. Nós não podemos se apaixonar por métodos. Não podemos ficar moldados em métodos. Eu entro na tua presença, irmão, tu saiu? Se achamos que a obra de Deus é estar enfadado de cansaço, então nós precisamos entender se nós estamos criando ou nós estamos reproduzindo. O potencial de criação foi dado ao Deus vivo. Existe uma multidão, uma congregação muito grande hoje que clama pelo Deus vivo.
Nós precisamos das evidências para se tornar um sucessor. As evidências. Cara, eu louvo o Senhor por algumas pessoas que passaram em nossa vida, irmão. Andréa, Cláudia Capelli, pode ser o Ivan, Dona Maria, a Rosane, que mora em Minas. Pessoas que nunca mais a gente vai esquecer. Ensinaram para nós a formação do caráter de Cristo. Nós podemos errar tudo em algumas coisas, mas isso nunca mais vai sair. Nós não se vendemos, não se corrompemos. Alguns irmãos que passaram em nosso meio quiseram me comprar porque eram dizimistas da igreja. Eu mandei entregar o dízimo lá no raio que partiu. Sério, cara. Não, pastor, mas vem aqui orar por mim, que eu tenho até meu dízimo para entregar. Mas vai pescar, irmão. Nós não se vendemos. Não negociamos princípios. Não negociamos princípios. Jamais vamos se dobrar. Você sabe por quê? Foi colocado para dentro, irmão. Ninguém pode roubar as coisas que nós acreditamos. Eu não me torno melhor por causa disso. Fica uma semana lá em casa, você vai ver. Tu vai dizer, pô, esse cara é pastor. Nós somos gente, cara. Passamos tempos ruins. Às vezes precisamos ir a médico. Às vezes nossas emoções estão desafloradas. Temos... Cara, alguns me perguntam de... Estou terminando já, gente. Eu sou herminiano, cara. Alguém já viu o Luiz Hermínio Calmo? Eu sou 220, irmão. Foi assim que Deus me fez. Mas nós precisamos morrer em algumas coisas, se nós quisermos passar o bastão. E até em convicções. Aí nós vemos aqui Josué pegando o bastão logo depois. Nós estamos estudando o livro de Josué. E entender batalha espiritual, você precisa ler o livro de Josué. Principalmente do 1 até o 10. E Moisés deixou um legado para que o Josué estimulasse as suas guerras. Apresentado a Eleazar, o sacerdote, perante a congregação. E ali começou tudo de novo. Talvez num novo formato. Orientações tem muito mais que imposição de mãos. A imposição de mãos, ela serve para abençoar, mas a orientação, ela vai perpetuar. A partir dali nós vamos entender, respeitar o que é legítimo do ilegítimo. Nós precisamos entender o legado e o que ele representa na humanidade nos dias de hoje. E sabe o que vem depois? O zelo pelas coisas do Senhor, a alegria por as coisas do Senhor. Nós estamos aqui, eu estava no culto de quarta-feira, estava na sala de oração, toda sexta-feira eu estou aqui. Ou quase todas, 99%. O meu rosto no chão aqui. Estava no culto hoje de manhã. E agora estou aqui com vocês. Mas isso me dá prazer, a alegria do Senhor. Gente, mantenha os seus olhos voltados nele. Siga a visão. Cristo deixou para nós a visão. E deixou mensagens através dos tempos. E até quando Moisés leva Arão, o seu ato fúnebre se transforma
numa ferramenta poderosa do Senhor de ensino. Você sabia que até na morte Deus pode gerar vida? Com Cristo foi assim. Você pegou no teu espírito, irmão? O que você esperava dessa noite? Vamos colocar de pé, vamos orar juntos. Talvez o Rômulo e a Morgana possam deixar na geração deles o fruto de uma semente. Talvez a Carol e o Felipe. A gente gostaria de estar abraçando todo mundo e a gente se encontra aqui na igreja. O Elton, o Jairo, o André, a Nilson, o Diogo, o Miro. Quem de nós está disposto a deixar um legado, irmão? Quem está disposto a renunciar a algumas coisas para que o legado continue? Será que Jesus precisa ir para a cruz de novo? Para nós entendermos a mensagem? Eu não sei como é que eu termino isso aqui hoje, cara. Eu acho que você pode se juntar aí com a sua família. Você que está com sua esposa, você que estão junto aí, se juntem e abrace mesmo, não se preocupa, o vírus não está em vocês. Existe um vírus pior chamado pecado. O vírus chamado pecado tem destruído gerações inteiras. Tem destruído a humanidade, irmãos. Nós não vamos voltar mesmo como era antes, queridos. Nunca mais. Mesmo a pandemia pode durar mais de um ano, irmão. Nós temos que se moldar agora, gente. Será que você não crê no resto da Bíblia, só crê que o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Será que só pastos verdejantes nós precisamos, ou nós precisamos entender o que Ele tem falado para nós? Existe um lugar em Deus, irmão, que foi feito exatamente para nós. Ele tem o nosso formato, a forma que Ele fez para nós é a mesma. É a mesma forma, irmão. Ele está esperando para que nós se encaixe nela de novo. Vamos orar, irmãos. Você é sacerdote? Você pode orar, irmão. Você que está junto com outro sacerdote pode orar também. Olha, irmão. Por favor, ore. Não fique em silêncio, ore. Você está na casa do Pai. Não importa se você ora baixinho, Ele está te ouvindo. Senhor, inclina os teus ouvidos para esse lugar, Pai.
Inclina os teus ouvidos, Paizinho querido. Inclina os teus ouvidos ao coração dos meus irmãos. Nós queremos ser achados pelo Senhor. Perpetuar a mensagem da cruz em nossos corações. Senhor, Tu sabes que eu tenho vontade de abraçar, de beijar hoje aqui. Eu não posso, Pai. Ainda. Mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode tocar os meus irmãos, Pai. O Senhor pode beijá-los, Senhor. O Senhor pode preparar um colinho, talvez para alguns, Pai. Chama teus filhos para perto hoje, Senhor. Sheika manarabashei. Sheinarabashai. Irinarabadara. Sheika manarabashei. Derebarabashai. Sherei barabarabashai. Nada se compara. Oh, shake la manara. Nada se compara.
comparativo, Senhor. Não podemos comparar, Jesus. Não podemos comparar, Senhor. Não podemos. Quando nós comparamos, nós falhamos contigo. Quando nós comparamos, nós deixamos a sua glória de lado. Se o Senhor não for primícia em nosso coração, primícia, irmão, primícia, irmão. Como é que nós esperamos que o primogênito, o Deus vivo, seja primícia em nossa vida se nós não colocarmos Ele como primícia? Nós podemos perpetuar um legado. Domingo de manhã eu vou estar apresentando minha neta aqui ao Senhor. Se eu não deixar o legado para ela, qual o sentido tem? Pelos meus filhos, pela minha nora, pelos meus filhos. Não tem sentido nenhum, irmão, eu pregar para você aqui se eu não ver a geração alcançando o Senhor. Eu estou muito despedaçado nesses dias, vendo alguns irmãos se perdendo no meio do caminho. Mas eu estou muito feliz em alguns irmãos sendo encontrados no meio do caminho. Eu creio, irmão, cara, que nenhum é lançado fora diante do Senhor. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Você que está na sua casa, você que está na sua casa e que você talvez tenha cultuado o Senhor, talvez alguns de vocês estejam assistindo o culto, mas você que está cultuando, receba a unção que vem da parte de Deus. Construa um legado na sua casa. Você que veio nessa noite aqui, irmão, volte para casa carregado da sua presença. Volte para casa carregando algo no seu coração, que você possa marcar a tua geração. Leva um carimbo do Espírito Santo. Ele faz um carinho. Faz um carinho nele essa semana, irmão. Faz um esforço para fazer um carinho em Jesus. Eu garanto para você, irmão, a tua caminhada cristã nunca mais será a mesma. Amanhã à noite nós vamos voltar às reuniões presenciais com mulheres aqui neste lugar. Mulheres que se encheram de coragem. Hoje de manhã estava a Raquel, que bebê aqui hoje de manhã. Louvado seja o nome do Senhor pela vida da Raquel. Que eu vejo esse isolamento hoje, um isolamento burro, irmão. Onde as pessoas se tocam a todo momento. E isolamento social não é esse. Mas claro, vamos manter as normas de segurança. Nós vamos adorar o Senhor, o Deus vivo. Com prudência, mantendo as distâncias. Nossas cadeiras estão espalhadas aqui. Vocês que são juntos são da família. E vamos confiar no Senhor, que é o nosso Criador. Amém, irmão? Isso pode demorar mais tempo que você imagina. E muitos estão esfriando porque não conhecem aquilo que nós acreditamos. Esse metro quadrado aqui o vírus não pode alcançar, se você não deixar. Amém, irmão? Quarta-feira um outro culto sobrenatural no Senhor aqui. Paulo. Ah, o fórum, é isso, né? Um recado bem legal aí para vocês na semana que vem.
Pessoal, sexta-feira às 8 horas nós temos a sala sempre, como de costume, como o pastor estava falando. Mas sexta-feira às 8 horas vai ser o segundo fórum. Daí vai ser o fórum, vai ser um tempo de 1 hora. Depois às 9 horas começa a sala de oração, vai ser 1 hora de sala de oração. E nesse fórum nós vamos estar falando sobre saúde mental e espiritual, tá? Espiritual e física também. Nós vamos ter uma psicóloga, vamos estar com o pastor, falando sobre espiritual, e vamos estar com a Maísa, que está se formando em medicina. E nós vamos estar com o pessoal aí, nós vamos estar falando conforme foi o último fórum da família, Então, sexta-feira, dia 26, às 8 horas, vamos estar aqui. Quem não puder estar junto, vai estar no canal do YouTube, só acompanhar conosco. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Cara, nós vamos falar sobre um monte de coisa aqui que vai ser tremendo, eu sei que vai. É um começo aí de uma série de estudos que a gente está fazendo aí com os irmãos. O Paulo tem conduzido com maestria isso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, vamos orar? Senhor, leva teus filhos em segurança, Pai, para os seus lares. Nós repreendemos agora toda altivez do inferno que tenta roubar a palavra do Senhor. Que nenhum tio seja roubado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a palavra legado possa bater nos corações, e que, preparando alguém para alguém, se torne vivo nessa geração. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor. Tenha uma semana de bênção. E em nome de Jesus, volte quando Deus te chamar. Me pega no teu colo, me leva pra passear. Me mostre as cidades que tu queres transformar. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Me pega no teu colo, me leva pra passear. Me mostra os traficantes que tu queres transformar. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Papai, me pega no teu colo, me leva pra passear. Me mostre as prostitutas que tu queres perdoar e abraçar. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Esse é o meu prazer. Papai, me pega no teu colo, me leva pra passear. Me mostre as famílias que tu queres restaurar. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Papai, me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder.
fazer tua vontade.